Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. O Quinta Pauta de hoje, contando aqui com os nossos queridos colaboradores, o nosso Marcelo Rocha, ele que é o nosso comentarista de hoje, e também o nosso querido Marcos Taguchi. O Marcos Taguchi, ele que é advogado, e nós vamos trazer aqui um assunto, né, que sempre chama muita atenção, ainda mais porque o povo está acompanhando aí de perto a política, o que vai ser da política. Lembrando que nós temos aqui a nossa enquete que continua no nosso Quinta Pauta, daqui a pouquinho vai ter o resultado. A gente está perguntando, você acha que a prisão domiciliar de Bolsonaro deveria ser definitiva? Sim ou não? Então dê aí a sua contribuição na nossa enquete de hoje, tá certo? E o Quinta Pauta vai trazer esse assunto, ou seja, uma nova pesquisa que saiu hoje, quarta-feira, trazendo aí mais um panorama de quem está à frente e de quem está na concorrência para a presidência da República, né? Uma pesquisa para presidente, já sem o Ratinho Júnior, porque o Ratinho Júnior, na última segunda-feira, ele pediu para, não vou concorrer não estou afim, não vou parar um pouco, né? E simplesmente saiu fora. Ele que era já um candidato que estava bem avaliado, né? O candidato do Kassab, ou seja, do Centrão, do PSD. Foi anunciada aí justamente a candidatura dele, mas segunda-feira passada agora, simplesmente, como vou dizer assim, numa fala, ele falou que não está querendo mais, mandou um informativo lá para a imprensa, olha, eu estou fora, não é nada contra o Kassab, não é nada contra o partido, é uma questão pessoal minha. Então, quer dizer, problema particular ou não, ele que não quer concorrer. Bom, mas o senador e possível candidato a presidente Flávio Bolsonaro, do PL, aparece agora numericamente à frente do Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, do PT, em um eventual segundo turno, segundo a pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, quarta-feira, dia 25. Apesar disso, os dois estão em empate técnico ainda, hein? No cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 47,6% das intenções de voto contra 46,6% de Lula. Outros 5,8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou não souberam responder. A pesquisa, ela ouviu 5.028 eleitores entre os dias 18 e 23 de março. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de apenas 1 ponto percentual. Bom, vamos ao cenário de segundo turno, então. Flávio Bolsonaro aparece com 47,6%, Lula aparece com 46,6%, branco, nulo ou não sabe, 5,8%. Em outros cenários de segundo turno, o mesmo padrão se repete. Candidatos ligados ao campo da direita como Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e até o ex-presidente Bolsonaro, mesmo inelegível, também aparecem numericamente à frente de Lula, mas sempre dentro da margem de erro, ou seja, empate técnico. Por outro lado, Lula venceria com folga candidatos do Centrão, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, sem configuração de empate técnico. Apesar do equilíbrio no segundo turno, Lula lidera todos os cenários do primeiro turno. Vamos aos resultados aqui do primeiro turno, então. Como seria? Lula, 45,9%. Flávio Bolsonaro em segundo, com 40,1%. Aparece bem avaliado pela primeira vez na pesquisa, Renan Santos, do partido Missão, com 4,4%. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, Ronaldo Caiado, do PSD, com 3,7%. Em quinto lugar, Romeu Zema, do Partido Novo, com 3,1%. E Aldo Rebelo, em sexto lugar, com 0,6%. Votos brancos e nulos, apenas 1,9%. E não sabem quem votar, apenas 0,3%. Nesse levantamento, Ratinho Júnior já não aparece, né? Após ter desistido da disputa no início da semana. Outro dado que chama bem a atenção é o índice de rejeição dos dois primeiros candidatos, ou seja, Lula e Flávio. 52% dos entrevistados disseram que não votariam em Lula de forma alguma, enquanto 46% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro de forma alguma. Vamos às avaliações aqui dos nossos convidados, então, começando aqui com o Marcelo Rocha. Marcelinho, mudou muita coisa? Você acha que está dentro do esperado ou vamos ter surpresas?
A surpresa já está acontecendo, né? Na verdade, não é bem surpresa, né? Porque teve um momento que o marqueteiro do Lula lá nos Estados Unidos começou a ajudar bastante, né? O Lula deu uma disparada, né? Aí o marqueteiro parou de falar lá, né? Aí a pré-campanha Lula baixou, deu uma, né, arrefecida. A campanha aqui da direita, assim dizendo, né, que daí o pai colocou o filho na linha de frente e tal, e aí o filho fez aquela famosa carinha de Geraldo Alckmin, né? Vou fazer, ninguém dá risada, hein? Só isso. Essa foi a campanha, né? Aí ele começou a subir. Veja que a campanha ela se resume em falas, né? É campanha de narrativas, tá? Até agora vocês viram algum projeto, alguma coisa, tal? Nós vamos fazer tal coisa, vamos diminuir isso, vamos diminuir o custo da máquina pública, vamos fazer tal coisa, vamos trabalhar ali a questão do judiciário, a questão da política, a questão. Ninguém fala nada. As tratativas continuam ainda na polarização, né? Então, veja que quem falar menos vai ganhar mais. É a minha visão bem curta e grossa do cenário, né? E pelo que você trouxe aí, 5%, ó, 5, uma mãozinha, né? Estão ali de divisor de águas, né? Para definição plena aí da eleição. 47,6, 46,6, 5 de indeciso, tal, né? Então, ainda está bem ali, mas já teve uma ultrapassagem, né? Do Flávio. A saída do Ratinho traz ali agora uma outra expectativa, né? Para quem vai entrar no lugar dele? É o Caiado? É o Eduardo Leite? Né? O Caiado é bem mais alinhado à direita, né? Em que pese tal Kassab ali na linha de frente, tal. Eduardo Leite é uma incógnita, né? Ele é direita, ele é esquerda, direita, esquerda e tal, e vai indo, né? Então, esse é uma incógnita. Então, tem que ver quem vai ser o pré-candidato ali, porque o alinhamento pode ser interessante. O candidato do Missão, que é o Renan, você pode ver que ele está começando, deu uma evoluída, né? É um candidato de polarização plena. Ele é pancada. Ele vai para cima, xinga um, xinga outro, tal, bate esse aqui, não sei o que, esse aqui, não sei o que lá, tal. É o antigo Bolsonaro potencializado com bastante conhecimento, né? Ele estuda bastante, tem bastante conhecimento, tem a turma do MBL junto, tal, né? Então é uma turma que traz uma narrativa fortíssima, né? Tem um engajamento forte nos jovens, né? Vai trazer essa força plena. Então isso movimenta, né? Agora, tem que ver até que ponto vai ser bom, vai ser ruim, não sei, né? E aí você vê que aí tem o Romeu Zema, também é uma força, é um potencial candidato, né, que vai fazer... Ó, na eleição, Santiago, tão apertada assim, 3 pontos, 2 pontos, tal, fazem diferença, tá? Fazem diferença. Então, quanto mais pessoas alinhadas a um grupo, é importante, porque o segundo turno nesse contexto vai fazer diferença. Então, já falei demais, mas dizendo para fechar, dizendo o quê? Né? A campanha está se desenhando, se não tiver uma fala muito desalinhada, né, do Flávio Bolsonaro, né, e dos outros atores da direita, está se desenhando uma mudança de estilo de governo na próxima gestão. Né? Bem provável para Flávio Bolsonaro, que é o candidato, pelo que a gente está vendo aí, o candidato do PL e tal, que vai ter um alinhamento. Então, vamos aguardar quem vai ser o vice ou a vice, né? Isso aí também pesa, tem um certo peso, né? Como é que vai ser encaixado isso, tal? Quem vai ser o do Lula, o vice, é o Geraldo? Vai ser outro? Né? Ele vai escolher outra pessoa, tal, não sei o quê. Então, tudo isso, né? Tudo isso pode movimentar. Não sei se vocês lembram, vou falar uma coisa aqui bem lá atrás, apesar que eu acho que não vai acontecer, tá? Não vai acontecer, mas lá atrás houve conjecturas, não que da parte do Ratinho,
mas da parte do grupo do Lula, que eles iam convidar o Ratinho para ser vice, para tentar buscar um espectro da direita, tal. Acho muito, mas muito pouco provável, né? Tudo é pouco provável, nada é impossível, mas pouco provável. Então, vamos aguardar, Santiago, até o dia 4 de abril, muita coisa pode acontecer. Ali já começa um desenho bem legal, aí você já começa a ter um bom desenho do que vem pela frente, né? Que ali não pode mais mudar de partido, não pode mais fazer nada, tal, você já começa a desenhar a candidatura, né? Vamos aguardar, mas está se desenhando uma mudança de governo na próxima gestão. Ô, Marcos Taguchi, primeiro vamos saber o que você avaliou. Você acha que a pesquisa está dentro do critério da normalidade ou não? A gente nota que essas pesquisas que estão sendo feitas agora, elas vêm numa nova pegada, né? Parece que num conceito de mais seriedade. Pelo menos é o que a gente imagina. O Lula estava na frente, hoje ele tem a máquina na mão, isso aí creio eu que seja normal e natural, né? Mas agora parece que não está tão à vontade como estava lá atrás. Como é que você avalia essa nova pesquisa onde o Flávio Bolsonaro ganha do Lula? Está dentro da margem de erro, mas pela primeira vez aparece na frente de Lula, porque o último que fez isso foi o Tarcísio de Freitas, né? Mas ele não é candidato a presidente, e sim ao governo do estado de São Paulo. Como é que você avalia esse Bolsonaro 2.0 com Flávio? Eu tenho minhas reservas em relação às pesquisas. Eu sei que o que eu vou falar é uma coisa utópica e nunca vai acontecer, mas, no meu entender, não deveriam existir essas pesquisas para cargos políticos, para as eleições. Eu sei que ela gera assunto para os programas de TV, como o nosso, nós estamos aqui comentando. Muita gente que tem empresa, que faz pesquisa, gera empregos diretos e indiretos, mas num país como o nosso, onde existe ainda uma parte significativa da população que não tem acesso à escola, a esclarecimento, ainda tem muita gente no país que vê a eleição como um jogo. Eu já vi gente falando, eu ia votar no fulano, mas na pesquisa deu que o ciclano que vai ganhar, então não quero perder meu voto, vou votar no ciclano. A pessoa acha, na sua ignorância, que se ela votar em alguém que não entrou para o cargo, ela perdeu o voto. Ela não vê Sendo que o voto é secreto, né? Tem essa também, né? Exatamente. Ela tem que votar em quem ela acha que é o mais qualificado, ou na pior das hipóteses, no menos pior. Ela não pode votar em quem a pesquisa está indicando que está em primeiro ou em segundo. Então, isso é uma visão minha particular, eu sei que é uma utopia, não vai acontecer, as pesquisas vão continuar existindo, e o esclarecimento das pessoas ainda vai demorar para acontecer num país tão grande e de tantas dificuldades, mas, dentro desse contexto, também é preciso lembrar que a pesquisa não necessariamente ela indica que realmente está acontecendo no país, essas porcentagens de intenção. Por quê? Tudo depende de onde foi feita a pesquisa, que tipo de pessoa eles entrevistaram. Não é preciso ser cientista político para saber que, se fizerem uma pesquisa numa área de periferia, com aquele pessoal mais simples, de pouco esclarecimento, que recebe Bolsa Família, Vale Gás, não sei mais o quê, que tem um parente preso, esse pessoal tende a querer votar no Lula. Se fizer uma pesquisa num condomínio fechado, num pessoal que acompanha o que está acontecendo, que às vezes, muitas vezes tem uma empresa, tem uma condição um pouco melhor e um esclarecimento, ela tende a não querer votar na esquerda, a querer votar em um candidato mais à direita. Então, tudo vai depender de como foi feita essa pesquisa, em quais regiões da cidade ou do país foi elaborada essa pesquisa, que tipo de gente foi entrevistada. Então, isso pode gerar distorções. Mas dentro do que foi apresentado, é claro que o Lula, pela bagagem que ele tem, bem ou mal, ele tem uma bagagem na política, ele tem um peso, e ele está como presidente atualmente, e o Flávio, por ser filho de quem é filho, por todo o contexto que tem acontecido, as pessoas vão ter também, quem tem aversão ao Lula, ao PT e tudo o que ele significa, o Foro de São Paulo, tudo aquilo que a gente sabe, a pessoa tende a se inclinar a votar no Flávio. Por quê? Porque a própria imprensa, a própria questão das pesquisas em si, nos força a ter só duas opções.
quando, num mundo ideal utópico que eu imagino que seria mais correto, em não havendo pesquisa, outras pessoas de capacidade poderiam ter mais chance de acessar o cargo. Se tivesse a eleição e tivesse lá 4, 5, 6 candidatos e as pessoas não tivessem esse parâmetro, quem está na frente, quem tem mais intenção de voto, quem não tem, talvez uma pessoa muito qualificada, mas não tão conhecida, teria mais chance de ser eleita. Então, a questão do Bolsonaro tá doente, está sendo injustiçado, está sendo perseguido, pode ser um fator que leve as pessoas a votar no Flávio? Pode, mas a questão do Lula está sempre envolvido em escândalo de corrupção, foi mensalão, petrolão, agora a questão do INSS e o filho recebendo mesada. Aquele rapaz não faz nada da vida, o que ele recebe, o que ele ganha, é esquema do pai dele, que talvez, quando o cara não for mais presidente, vá aparecer alguma coisa. Vale dizer que ele ficou 8 anos como presidente, ele só foi ser julgado e preso depois que não era mais presidente. Parece que, enquanto o cara está lá no cargo, há uma certa blindagem para não prejudicar o país em relação ao comércio exterior e tudo mais. Então, pode ser que mais para frente apareça alguma coisa, mas se o filho movimenta tanto dinheiro, como já foi descoberto pela Polícia Federal e pela Receita, que movimenta, e ele não faz nada da vida, é óbvio que é esquema do pai. Não precisa ser muito inteligente para saber. Então, um cara que tem esse histórico de envolvimento e corrupção, mas que ele encanta os menos favorecidos, não só intelectualmente, mas em condição de escola e condição econômica, vale bolsa isso, bolsa aquilo, vale aquilo, a gente vai comer uma picanha, e a pessoa se ilude que vai conseguir comprar picanha. Então, isso tudo faz com que ele ainda tenha um peso político. E, por outro lado, quem não se coaduna com nada disso tende a votar no Flávio, porque sabe que se de repente for votar em alguém menos conhecido, entre aspas, vai estar, de alguma maneira, favorecendo o Lula, e a pessoa não quer que o Lula entre, ela vai no Flávio. Mas isso faz com que pessoas muito competentes não tenham sequer uma chance de mostrar que vieram. Então, eu vejo dessa maneira, não vislumbro uma melhora no sistema a curto e médio prazo, e vamos ver o que vai acontecer, mas, em regra, em princípio eu não vejo como salutar as pesquisas. Tá certo. Bom, só para a gente já ir para o encerramento, mas antes eu gostaria de saber, Marcelo, porque tem 2 situações que são atípicas, né? A primeira é o Ratinho Júnior ter saído na segunda-feira, simplesmente pediu para não concorrer mais, e até agora não temos aí maiores informações do porquê, o que houve. E ele já deixou bem claro que não foi briga com o partido, não foi briga com o Kassab, pelo contrário, ele está à disposição para ajudar o partido. Pronto, mas ele não quer ser o candidato. E ele não tem mais direito à reeleição no governo do Paraná, como é o caso do Tarcísio. O Tarcísio sai numa outra condição, não quero concorrer para presidente porque eu vou para o meu segundo mandato aí para governador. Então, quer dizer, até aí faz sentido. Agora, nesse caso do Ratinho, até pelo resultado que ele vinha apresentando, já estava em 3º lugar e já estava chegando perto do Lula. Entre ele, Caiado e Eduardo Leite, que eram os pretendentes, o Ratinho era o que, de longe, era o mais bem avaliado. O que será que aconteceu, Marcelo? Tem alguma explicação? E a outra questão é agora essa a nova aparição aí da terceira via, vindo do Partido Missão, um partido novo, né, que é do MBL, através de Renan, que nas últimas pesquisas ocupava o último lugar. O que isso beneficiou o Renan e o que será que houve com o Ratinho, Marcelo? Olha, o Ratinho, dizem na imprensa que foi influência do pai, né? Que ele está, depois que o Moro anunciou a candidatura lá com o apoio do PL, ele resolveu ficar lá para apoiar o seu candidato, né? Para a eleição. Para mim, na minha opinião, ele fica por conta do grupo político dele. Porque se ele sai, né? E o Moro se potencializa e entra, todo o grupo político que está embaixo do seu guarda-chuva, né, com a entrada do Moro, cai. Né? Veja a política, o que é, tá certo?
Um monte de gente amarrada, independente de ser Ratinho, de ser Lula, de ser Bolsonaro, né? Tem um monte de gente ali amarrado, né? Que são os soldados, são as coisas tal. É a minha opinião. Se ele cai, o grupo cai. Então, para o grupo não cair, porque se o Moro não entrasse, acho que ia entrar outro candidato mais fraco, que aí o candidato dele ficava mais forte, né? Aí era outra história. Mas como o Moro entrou, aí ele resolveu ficar para fazer campanha para o candidato dele, né? Então, aí eu acho que a história é de grupo. É um achismo, né? Mas que até certa medida, acho que tem um certezismo nisso aí, viu? O que eu acho também, né, Taguchi? Porque se a gente avaliar do jeito que o Marcelo está falando, que eu entendo e concordo, mesmo assim, eu acho que ele está errando em algum ponto, no caso o Ratinho. Porque se ele estava bem avaliado para presidente, ele poderia puxar esse grupo dele, né, na campanha e, quem sabe, ter até uma chance de ser um presidente do país, independente do estado do Paraná. Agora, ele recuando, ele está entrando não como protagonista, né? E, ao mesmo tempo, está apostando em conseguir apoiar o candidato dele. Enfim, porque aí muitas vezes entra a rejeição que ele deve ter também, porque todos têm, por menor que seja, com a rejeição do novo candidato, por exemplo, né? E, por outro lado, você vê o bolsonarismo vindo com tudo. E o Moro fez as pazes, coisas que chamam atenção também. Eu acho que isso vai ser muito utilizado na campanha contra o Moro, que foi um traidor do Bolsonaro. Essa que é a verdade. E há pouco tempo atrás nós vimos lá o Ciro Gomes dando farol alto para o PL e a própria Michele falando que traidor não entra e jamais vai entrar nenhum traidor, se referindo ao Ciro, e aí abraçando, no caso, o próprio Moro. Tanto que ela nem apareceu lá na festa, né? Então, porque pega mal, pega mal. Como é que você avalia essa questão da saída do Ratinho? E também vamos fazer uma outra rodadinha rápida aí para saber essa chegada aí do Renan. Eu avalio da seguinte forma: tem muito do que o Marcelo falou, essa questão do grupo, mas também eu vejo principalmente eles estão de alguma maneira procurando canalizar, mesmo que não diretamente, porque com as pesquisas acaba querendo, como eu falei, acabei de ficar criticando essa questão das pesquisas, a questão de toda vez fica só A ou B na campanha e a gente, eu vou votar no B para não entrar o A, se eu for votar naquela outra pessoa que eu acho bacana, pode ser que o A entre, eu não quero o A, então eu vou votar nesse B que está E ali. tanto que aparece essa rejeição recorde dos dois, tanto do Lula quanto do Flávio Bolsonaro, exatamente isso. Então, essa situação que a maior parte dos eleitores que mais ou menos acompanha a política pensa, tem fulano lá que é bacana, gostaria de que ele entrasse como presidente, mas se eu votar nele, ele não tem chance, eu estou dando margem para o Lula voltar ou para o Bolsonaro entrar. Então, não estou nem falando, me posicionando, estou falando de uma maneira neutra. Sempre as pessoas acabam votando nos dois que são colocados lá como os que estão em primeiro e segundo, e estão se alternando. As pessoas acabam votando nesses dois para que o outro que ela não gosta não entre. E outras pessoas bacanas que poderiam ter um bom trabalho acabam não tendo chance. Então, dentro desse contexto, eu imagino, e também da maneira que o Marcelo falou, também estou falando por achismo, que eles saindo canaliza mais os eleitores para o Flávio, ainda que ele não seja do mesmo grupo político. Por quê? Flávio não é igual o pai, tem lá suas questões, mas ainda é 1000 vezes melhor do que continuar esse grupo que está no poder, da esquerda, de Folha de São Paulo, que são a favor de tanta coisa errada que a gente sabe que eu ficaria aqui meia hora falando. Mas, então, um Flávio, ainda que não o filho não seja a mesma coisa que o pai, tenha lá suas questões, ainda é muito melhor do que continuar o Lula ou alguém que o Lula indicar. Esse grupo aí que é corrupção para todo lado. Veja, Mensalão, Petrolão, Passadina, ficaria aqui muito tempo falando. Agora, essa questão do INSS e aquele conchavo lá com o pessoal que eles colocaram lá no Supremo, como ministros. Então, é salutar para o país que haja uma mudança. Então, imagino eu que o Ratinho Júnior está saindo dessa disputa
para poder canalizar ao Flávio para que minimizar a chance do Lula ou alguém que o Lula indicar entre. Eu vejo dessa maneira, mas é mero achismo. Eu vejo que eles são empresários, eles têm muita coisa, então eles têm sido muito prejudicados com os governos de esquerda. Os governos de esquerda, eles... então eles são a favor da população? Não, eles conseguem prejudicar todo mundo. As coisas que eles colocam, agora vai ter o direito tal, aí é mais outro encargo para o empresário, aí acaba lá na frente ele tendo que encarecer o produto, quem que se lasca? A população. Então, assim, eu vejo que é uma saída estratégica para tentar canalizar para o Flávio Bolsonaro muito mais do que qualquer outra coisa mais mirabolante. E também uma coisa de grupo lá, eles têm os entendimentos entre eles, mas mais nesse sentido que eu vejo. Ô, Marcelo, e a questão do Renan, que aparece no Partido Missão, agora como terceiro colocado? A gente estava até falando aqui dos 6, né? Aparece lá o Lula em primeiro, o Flávio em segundo, o Renan em terceiro, o Renan Santos, em quarto o Caiado, ele vem na frente do Caiado, e vem na frente do Zema, que está em quinto, e do Aldo Rebelo, que está em sexto. Quer dizer, é mais o Ronaldo Caiado e o Zema, que, segundo estava trazendo a pesquisa, eles perderiam do Lula no segundo turno. Até aí tudo bem. Mas o Renan não apareceu nessa questão se vem quase empatado ou não. Apesar de ter 4,4%, o Ronaldo Caiado 3,7% e o Zema 3,1%. Mas é um possível potencial para a terceira via ou não? Não vejo. Vai ficar por enquanto está em terceiro, né? Mas na hora que abrir debate, na hora que começar a campanha forte, TV, rádio, essas coisas, acho que aí complica, né? Aí começa a complicar. Ele pode até começar a se queimar pelas falas, pela boca, né? Vai tomar algum processo, alguma coisa, pode até perder a candidatura, né? Veja o Marçal na última eleição, né? Ele se perdeu pela boca e também por fakes, né, que ele fez, né? Então, assim, eu acho que se perde aí. Se ele tiver estratégia, ele baixa, ele tem potencial, tá? Tem um grupo bom de narrativa, tal, mas se ele se baixar na boca dele e levar a candidatura dele, só levar, né? Vai rolando, esquece os outros e leva a dele. Eu acho que ele consegue uma boa votação e no segundo turno, se tiver tendo o segundo turno, ele pode escolher um bom caminho, né? E aí começa a consolidar bem o partido dele, o partido que ele está participando, aí vai, né? Agora, se começar já no radicalismo, aí ele vai começar na minha forma de ver de uma forma errada. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui nossa pesquisa, a nossa enquete de hoje, né, para a gente já finalizar. Você acha que a prisão domiciliar de Bolsonaro deveria ser definitiva? Sim ou não? Essa é a pergunta que nós deixamos no programa. 95% dizem que sim e 5% dizendo que não. Bom, último comentário, Taguchi, fica à vontade aí para as considerações finais. As minhas considerações finais, eu vou aproveitar esse espacinho para falar o que eu já falei anteriormente no programa. Estamos nos aproximando das eleições, eleição não é jogo. Se você votar em alguém que não for eleito, você não vai estar de forma alguma perdendo seu voto, você exerceu sua cidadania, você votou em quem você achava que merecia o seu voto. Pesquisa, é preciso tomar cuidado, é preciso, muitas vezes, há vários fatores que influenciam no resultado de uma pesquisa, aonde ela foi feita, por quem ela foi feita, quem está pagando, quem está financiando. Pesquisa, ela acaba induzindo as pessoas. Então, a gente tem que votar, a gente tem que escolher pelo nosso bom senso e não influenciado pelos outros. Vote com consciência, não venda seu voto, acompanhe o que está acontecendo, procure se informar antes de votar, não vá porque os amigos vão votar em fulano, ou porque fulano tem uma aparência física bacana, ou porque as razões N que não tem nada a ver com a competência da pessoa. Então, tenha consciência na hora de votar, a gente tentar melhorar esse país. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e até a próxima.
Bacana. Marcelo Rocha, seu comentário final, suas considerações, fica à vontade. Muita coisa vai acontecer ainda, né? Lembrando sempre que o voto é individual, pessoal, intransferível, né? As pessoas podem até conversar com outras pessoas, às vezes, de repente, pode conversar com o doutor Marcos, com o Santiago, comigo, né? Pedir uma opinião, falar, oh, tem vários candidatos, o que a gente pode fazer? A única coisa que não pode fazer é vender o voto. Né? Isso não pode vender. Pegar opinião, conversar, trocar ideias, para depois você formar a sua opinião, eu acho que é válido, é sadio. Né? Agora, vender não é válido. E outra coisa também, vá votar. Quanto mais pessoas votando, mais chance de nós termos aí um país limpo, né? Um país menos sujo, não vamos dizer limpo, menos sujo, né? Porque aí vai ter mais gente aí concorrendo, mais gente com chance, né? De ser eleito aí, que a gente sempre pensa o melhor, né? Brasileiro é assim, né? Sempre é esperançoso, né? Então vamos ter a esperança por um Brasil melhor. Quero agradecer ao doutor Marcos pelos ensinamentos aqui, o Santiagão também, a nossa querida, amada, estimada audiência, e até uma próxima oportunidade. Bacana, então um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, pelo carinho, né? E a gente volta amanhã às 11h45 da manhã com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.